Quando eu estava na faculdade, fiz amizade com várias pessoas que tinham ou tiveram contato com coisas sobrenaturais. Dentre elas, havia uma em particular, com quem estudei apenas um ano no curso. Patrícia era uma morena bastante falante, mas extremamente reservada com estranhos. Dizia ela que gostou de cara de mim, pois eu passei uma sensação de confiança. Então, falávamos de tudo, inclusive assuntos do além. Com o tempo, ela passou a me contar várias histórias que vivenciou, todas interessantes, mas achei uma bem intrigante. Era a história de um grupo de lobisomens que se alojavam em uma fazenda antiga que pertence à sua família. Acreditei em sua história, pois além dela me parecer muito confiável, eu também já tive um encontro com o lobisomem. Mas a minha história não é tanto assustadora quanto a dela. Ela me contou um dia que tinha um tio, cuja família morava nesta fazenda. O tio dela trabalhava em São Paulo, mas praticamente todos os finais de semana ia para esta fazenda, no interior paulista, onde o restante da família morava. Bem, para entender melhor o relato, vamos voltar um pouco no passado, mais precisamente no século XVIII. Aquela era uma fazenda muito grande, com um casarão. Ali era uma fazenda de escravos, com senzala e um alambique. Os escravos que viviam ali não eram qualquer um, pois eles praticavam voodoo. Voodoo é um tipo de magia negra pesada. Sei que muitos vão falar que voodoo é apenas uma religião e não tem nada a ver com magia negra. Mas eu insisto em discordar, pois o voodoo apenas camufla a sua verdadeira face. E para vocês terem ideia, o voodoo chega a ser mais pesado que a própria magia goétia, pois envolve sacrifícios de animais e até de pessoas. Fora, quando um voodooísta não controla outra pessoa por meio de um boneco feito com pertences da pessoa enfeitiçada. Bem, mas não quero entrar em detalhes sobre isso. Apenas citei o fato para explicar que os escravos daquela fazenda eram todos praticantes de voodoo. Daí vocês me perguntam, como os senhores de escravos permitiam tais atividades em suas terras? Pois bem, naquela época, a senhora Martina morava ali com seus pais e os seus irmãos, e cerca de 7 escravos, 5 homens e 2 mulheres. A Martina era apaixonada por um belo rapaz chamado José Fernandes. Porém, ele só tinha olhos para sua irmã de 13 anos, chamada Adelaide. A Martina ficava com muito ódio, pois o José Fernandes tinha 25 anos e a Martina 27. Então, para ela era um absurdo ele gostar da sua irmã de apenas 13 anos. Martina estava certa que os seus pais jamais permitiriam tal romance. O pai de Martina, quando ficou sabendo que a filha de 13 anos estava envolvida com um rapaz de 25, foi atrás dele para matá-lo. Mas por fim, descobriu que o rapaz era muito rico. E além do mais, a sua filha já estava grávida dele. Então, ele decidiu casar os dois, para assim a vergonha ser menor. Mas em nenhum momento Martina aceitou o casamento. Ela passou a odiar a irmã e prometeu vingança. Certo dia, uma das mucamas de Martina, para quem não sabe o que é mucama, é uma escrava
ou criada negra, que vivia mais próximo dos senhores. Ajudava nos serviços caseiros e acompanhava a sua senhora em passeios. Essa mucama deu um seguinte conselho a Martina: minha menina, não fica assim não, pois se você quer o José Fernandes, ele vai ser seu. Martina a indagou e perguntou como José Fernandes poderia ser dela, se ele já havia tomado a sua decisão de se casar com a irmã. Daí a mucama respondeu: magia negra torna o impossível possível. Ele te fez sofrer. Agora é a sua vez de fazer ele sofrer de amor, amarrado aos seus pés dia e noite. Se vós mercê quiser de fato este homem, eu faço ele ficar doidinho pela senhora. Martina, cheia de esperança, aceitou a proposta da mucama. Além do mais, ela não tinha nada a perder. Então a Martina permitiu os rituais voduístas na fazenda, e a mesma se encarregava de acobertar os escravos, para que o seu pai não descobrisse e castigá-los. Porém, era impossível ela sozinha acobertar todos aqueles rituais de magia negra. Então Martina pegou alguns itens pessoais do seu pai e deu para os escravos, e assim eles fizeram um boneco vodú e o batizou com o nome do pai de Martina. E aos poucos, o pai dela foi ficando doente, até que se passou alguns meses e ele morreu. Martina colocou seus planos em prática, aprendeu vodú e outras magias afrodescendentes. Ela também resolveu matar sua mãe e os seus outros irmãos, para assim ser a única herdeira da fazenda. E com alguns sapos negros, ela colocou o nome de sua mãe e irmãos na boca do sapo e amaldiçoou o mesmo. Assim, todos da sua família morreram, sem deixar pistas de que Martina era a culpada. Martina deixou a irmã Adelaide por último, pois dessa aí a vingança seria muito maior. Certo dia, Martina foi visitar a irmã, com um belo pretexto de que estava com saudades. Pois agora, a Adelaide, o José Fernandes e o sobrinho eram a única família que lhe restara. Martina havia levado um pedaço de bolo de chocolate para a irmã, pois mal ela sabia que o bolo estava enfeitiçado. E até mesmo pedaços de crânio humano triturado ela misturou na receita do bolo. Martina havia se tornado uma bruxa muito poderosa, mas ninguém suspeitava dela, e o seu segredo apenas os escravos da fazenda sabiam. Quanto ao pedaço de bolo, ela disse que era somente para a irmã. Mas assim que ela foi embora, a irmã dividiu o bolo com o marido. E poucos dias depois, os dois caíram de cama. Os escravos deles, que também conheciam de magia, alertou seus senhores que eles estavam enfeitiçados. E a bruxa, autora do crime, era a própria irmã da Adelaide. Porém, nada mais se podia fazer. Tanto Adelaide quanto José Fernandes começaram a apodrecer por dentro. Eles fediam e ficavam em carne viva. Até que pouco tempo depois, os dois morreram. Martina ficou muito furiosa quando soube que o José Fernandes havia morrido, pois a sua intenção era fazê-lo pagar muito mais caro. Então, ela pegou o filho do casal de apenas 1 ano, que era o seu sobrinho, e o enterrou vivo. Em seguida, se apossou dos bens da irmã e também dos escravos. Agora, entra a parte dos lobisomens.
Martina se tornou muito habilidosa na bruxaria. Porém, as pessoas das redondezas passaram a desconfiar dos seus atos satânicos e passaram a ameaçar invadir a propriedade e queimar a Martina junto com todos os escravos da fazenda. Então, para se proteger, ela se casou com um jovem bruxo que se transformava em lobisomem por meio de magia. Então, ela aprendeu os ritos sagrados da transformação e o ensinou para todos os seus escravos. Constantemente, os escravos lobisomens atacavam e faziam emboscada para todos os inimigos de Martina. Até que aos poucos, as pessoas que residiam ali perto se mudaram para longe e Martina passou a viver isolada. Ela não teve filhos, pois no seu pacto envolvia sempre oferecer os seus filhos ao demônio. Quando Martina morreu, o seu marido sumiu do mundo e os escravos ficaram com a fazenda. Depois de um tempo, o governo pegou as terras e vendeu para o banco, que em seguida vendeu para uma família de agricultores. Porém, eles não ficaram nem um mês nas terras, pois diziam que uma matilha de lobisomens invadiam as suas terras à noite e destruía todas as suas criações. As terras foram sendo vendidas de tempos em tempos, até que veio parar nas mãos da família da minha amiga Patrícia. Agora, voltando aos tempos atuais. Sempre que a Patrícia podia, ia até a fazenda, principalmente nas férias, pois era um lugar muito aprazível. Ela gostava de se reunir com o tio e a família dela, que sempre contavam histórias intrigantes sobre o lugar, já desde os tempos do avô, tais como o gado que era assediado por espíritos e frequentemente os cavalos amanheciam com as crinas enroladas e os bois e vacas com os rabos amarrados na cerca. Também contavam histórias de lobisomens que apareciam por lá, espíritos de floresta e outros do tipo. Certa vez, Patrícia perguntou ao seu tio sobre os escravos que lá viveram. O tio deu uma risada meio de deboche e disse que eles ainda habitavam as construções das antigas senzalas, que passaram a ser depósitos de grãos e ferramentas, mas que são apenas descendentes deles, que permaneceram ali, mas não ficam por muito tempo. O tio também disse que são eles que se transformam em lobisomens, mas hoje em dia os lobisomens apenas se reúnem em volta da fazenda e não fazem mal a ninguém. Primeiramente, aparece apenas um. Essa criatura começa a uivar, e em seguida vem o bando todo. Patrícia achou que ele estava brincando, pois o tio adorava pregar peças e dar sustos nela, desde quando ela era criança. E o tio ria de se rachar com os choros e bicos da pobre menina. Após horas de conversa, foram se recolher aos leitos e Patrícia voltou a pensar em como aquele lugar era amaldiçoado, pois nitidamente ela sentiu uma energia muito ruim vindo dali. E mesmo os crimes e atrocidades sendo praticados em tempos remotos, a energia ruim que dali emanava era muito forte. Finalmente, Patrícia adormeceu, tendo como companhia os sons típicos de roça e a escuridão cerrada. A certa hora da madrugada, despertou de um sonho em que via escravos dançando em volta de uma fogueira, com o som do batuque e da cantoria bem nítidos. Eles faziam uma espécie de ritual,
matavam cabras e aspergiam sangue no fogo, e também evocavam uma entidade de nome Babalorixá. Patrícia acordou aflita e suando frio, e qual não foi a sua surpresa quando ouviu um uivo estridente vindo de fora do casarão, bem da parte de baixo de sua janela. Ela realmente ouvia, no terreiro abaixo de sua janela, que ficava no segundo andar do casarão, todo o movimento idêntico ao qual sonhava. Ela ficou atônita. Chegou a imaginar que era o tio dela lhe pregando uma peça, mas não podia ser, não naquela hora da noite. Aproximou-se da imensa janela que ficava oposta à sua cama e, de fato, constatou os movimentos de vulto passando por toda a fazenda. Ainda tremendo, ela abriu a janela. E qual não foi a sua surpresa quando ela se deparou com uma fogueira acesa. E ao redor da fogueira havia cerca de 4 criaturas humanoides, que ela só conseguiu descrever como sendo lobisomens. Eram grandes cães de 2 metros de altura, mais ou menos. Eles andavam como pessoas, porém as pernas eram tortas, e das suas bocas saíam longas presas. O pelo das criaturas era totalmente negro, e os seus olhos pareciam brasas. As criaturas uivavam, e em seguida iam saindo outras do mato. Patrícia ficou paralisada na janela, contemplando aquele espetáculo insólito. Num solavanco, Patrícia bateu a janela e saiu do quarto, e foi atrás do tio, para que ele também testemunhasse o evento. Afinal, era muito real para ser apenas uma visão. Ela bateu na porta do quarto do tio, e ele respondeu de lá de dentro. Sim, Patrícia, eu te disse. Essas coisas vêm aqui quase todas as noites. Eu sempre deixo uma fogueira acesa para espantá-los, mas não funciona muito bem. Fique tranquila, que logo logo eles vão embora. Patrícia voltou para o seu quarto e não conseguiu mais dormir naquela noite. E isso durou até às 5 horas da manhã. Com muito medo, Patrícia ficou um bom tempo observando aquelas feras pelas frestas da janela. E o que ela viu foram as criaturas numa espécie de dança macabra em volta da fogueira, enquanto uivavam e rosnavam. Patrícia me mostrou as fotos da fazenda, e quando vi, juro que senti nas fotos uma energia ruim vindo daquele lugar. Fui convidado por ela a passar um final de semana nesta fazenda, mas no dia em que eu for, levarei uma boa câmera noturna para filmar ao redor e assim poder provar para todos que lobisomens são reais. Pois é como diz o velho ditado: voodoo é pra jacu. Boa noite.